Ok, pessoal, voltamos aqui, continuando o nosso conteúdo de hardware. Então, continuando, vamos aqui direto para o quadro, né? Sem delongas. Vimos na ideia passada a ideia de drive e driver, mas guarde essa observação. Para um drive, que é hardware, entrar em funcionamento, é necessário a existência do driver, que é o seu software. Então, muito cuidado com isso, porque, olha aqui que interessante, por causa de um Rzinho, no final da palavra, você pode perder uma questão de prova, por causa de um R. Então, não pode esquecer que drive. Vou dar uma dica aqui para você nunca confundir o que é drive e driver. Você, quando pega o seu pendrive, você fala como? Eu acabei de falar, pendrive. Você tem ali um hardware e um software. Pronto. Sacou aí como é? Ah, Leite, entendi. Então, ó, pendrive é hardware, pendrive termina só no E, não tem um R. Então, quando tem um R é software. Pronto, fechou. Tranquilo? Então, vamos aqui para duas questõezinhas, onde a gente vai comentar esse conceito. Olha aqui essa questãozinha, questão 1 do nosso material. Diz o seguinte: a comunicação de um determinado modelo de impressora com o sistema operacional Windows XP é possibilitada por um programa denominado. Aí ele está aqui. Letra A, IRQ. Leite, eu não sei nem o que diabo é IRQ. Mas, pessoal, vamos ver aqui uma coisa interessante. Muitas vezes, só para você ter uma ideia, a gente não é obrigado a saber todos os itens de uma questão de prova. O que a gente tem que saber é qual o item correto. E se você sabe o item correto, você vai e marca direto. Agora tem outra coisa interessante. Às vezes você mata uma questão sem nem saber qual o item correto. Porque você sabe todos os outros itens que não tem nada a ver com aquela situação. Entenderam como é? É o que vai acontecer aqui nessa questão. Tá? A gente vai matar a questão porque a gente sabe a resposta. E não porque a gente sabe a definição dos outros itens. Mas não se preocupe que a gente vai falar de muitos desses itens que estão aqui no nosso curso, tá? Eu não vou entrar no mérito do que é IRQ, não. IRQ não tem nada a ver. DMA piorou, né? Não tem nada a ver, porque ele quer a comunicação de um modelo de impressora com o sistema operacional é possibilitado por um programa. Programa é sinônimo de quê? De software. Então, essa possibilidade é feita por IRQ, DMA, modem, cache ou driver. Muito bem, resposta letra E, driver. Agora, para essa questão ficar mais difícil, sabe o que ele podia fazer? Ter colocado em um dos itens, que palavra? Drive. Para que você ficasse na dúvida. Só que os outros lá fora, que não estão estudando com a gente, é que vão ficar na dúvida. Mas você não vai ficar na dúvida. Porque você sabe que quando falou ali, ó, quando falou lá em cima de programa, você já se lembra de quem? Daquilo que é lógico, daquilo que você não consegue pegar. Você consegue pegar no Word, você consegue pegar no Excel, você consegue pegar no Windows XP? Não consegue. Então, você tem aí um programa, você tem um software. Beleza? Entendido? Vamos ver a outra questãozinha aqui, ó. Outra questãozinha diz o seguinte: ao instalar um novo dispositivo, lembrar sempre de utilizar um módulo de software que será responsável por informar o sistema operacional como controlar aquele determinado componente de hardware. A recomendação refere-se ao uso de elementos tais como 1. Bom, vamos analisar aqui a questão. Ao instalar um novo dispositivo está ligado a quê? A hardware. Lembrar sempre de utilizar um módulo de software. Módulo está ligado a driver. Que será responsável por informar o sistema operacional como controlar aquele determinado componente de hardware. Essa recomendação é feita a quem? Letra A. Conector físico de dispositivo. Bom, ele já disse aqui tudo, ó. Se ele falou conector físico, está relacionado a quê? A hardware. Então não pode, porque ele quer o quê? Ele quer utilizar um módulo de software.
um módulo de software, tá? Se ele diz na letra B, drive de disco, olha aqui o conceito, drive é o quê? Drive é hardware. Drive é hardware, então não pode ser isso. Na letra C ele diz, conector de porta de dispositivo. Conector lembra o quê? Isso, lembra hardware, drive. Letra D, driver de dispositivo. Essa é a nossa resposta. Driver, porque driver é o software. É o módulo de software que ele está querendo que o sistema entenda. Então a resposta, letra D de dado. E letra E, módulo físico de memória cache. Se é físico, é o quê? Se é físico, é drive. Entendido aí o conceito? Então, simples, bonitinho, facinho, esse conceito de drive e esse conceito de driver, tá? Vamos entrar aqui no nosso segundo, digamos assim, segundo conteúdo, que está relacionado à parte ainda de hardware, né? Nosso segundo conteúdo, que é quando a gente fala do computador, tá? Seria no nosso material, a aula 2, né? Aquele material que vocês estão acompanhando, imprimindo no dia a dia, corresponde à aula 2, lá que você pode baixar também pelos nossos, aquele conteúdozinho que a gente coloca, né, chamado de... Vixe, tem um branco aqui agora, ó. Os artigos, né, que você pode baixar lá pelos artigos. Então, nós temos aqui o seguinte. O computador, vamos aqui para o quadro. O que é o computador em si? A gente viu que o computador é um equipamento elétrico-eletrônico capaz de armazenar e manipular informações, usando processos lógicos e matemáticos. Essa é a função do computador. E para poder ele executar essa tarefa, ele vai precisar fazer o quê? Efetuar o quê? Um processamento de dados. Então, o computador ele tem esse poder de utilizar de cálculos, de procedimentos de armazenamento para poder gerar um resultado para você, usuário, tá? E esse resultado, ele precisa ser executado em cima de um processamento de dados, onde esse processamento de dados ele passa por 3 elementos básicos e se repete constantemente em um ciclo. Você tem o processamento de dados, acontece da seguinte forma, está aí no nosso materialzinho aqui em cima, ó. Você tem lá a entrada dos dados, depois você tem o processamento propriamente dito, e depois você tem a saída. E isso se repete constantemente. Daí a necessidade de termos o quê? Sistemas que permitem, executando uma característica básica, efetuar uma entrada de dados, né? Porque você tem aqui, ó, entrada, você tem saída, e você tem entrada e saída de dados. Tudo isso é feito por dispositivos periféricos que são responsáveis pelo processamento e distribuídos em 3 tipos básicos, que são exatamente esses que nós acabamos de citar. Nós temos dispositivos periféricos de entrada que são representados por que processo? Permite enviar a informação para que o sistema possa processar. Saída, visualização da informação após o processamento efetuado pelo sistema. E entrada e saída, envia e visualiza a informação utilizando o mesmo meio, o mesmo dispositivo. Então, por exemplo, um exemplo simples de um dispositivo de entrada, antes de a gente chegar a relacionar quem é quem. Teclado. Teclado você digita, ele passa a informação para o sistema processa e depois faz uma visualização. Saída. Essa visualização, após o processamento, é feita onde? No monitor. Então, o monitor passa a ser um periférico de saída. Leite, mais um de entrada e saída. Tem alguém que faz isso ao mesmo tempo? Tem.
Um monitor touchscreen. Por ele, você toca na tela, passa a informação para o sistema processa e devolve a informação para você. Então, ele passa a ser um dispositivo de entrada e saída. Beleza? Então, vamos aqui para uma observação e tenha muito cuidado com essa observação. O que é que a observação diz? Cuidado! Já vi muitos alunos misturarem os periféricos quanto à sua característica. A dica é: a CPU, processador, é o elemento central do processo. É ele que vai processar a informação. A CPU recebe a informação de alguém, logo o dispositivo que envia a informação para ela, a CPU, é um dispositivo de quê? De entrada. A CPU processa a informação e tem que enviar para alguém. Logo, para quem ela envia é de saída. Existem os dispositivos que enviam e recebem informações da CPU. Logo, são de entrada e saída. Então, guarde essa observação. O gráfico é mais ou menos assim, ó. A ideia é mais ou menos assim. Bem simples. Você tem a CPU, que é a unidade central de processamento, a gente pode dizer que é o processador em si. Ela é responsável pelo processamento. Existem aqui os dispositivos de entrada, que vão jogar a informação para ela. Ela vai processar, depois vai jogar essa informação para onde? Para um dispositivo de saída. Então, aqui você fez a entrada, você processou e ela fez a saída. Mas existem dispositivos de duplo sentido, que fazem com que mande-se a informação para a CPU e depois a informação venha para o dispositivo de saída oriundo da CPU. Então, nesse caso, como o dispositivo enviou e recebeu, ele passa a ser de entrada e de saída. Joia? Então, vamos ver aqui, no nosso quadro, né, no nosso material, quem são esses componentes que efetuam exatamente esse procedimento, que são procedimentos de entrada e de saída do computador. Então, temos aqui o seguinte: componentes básicos do computador. Componentes básicos do computador. Temos abaixo alguns componentes periféricos que compõem um computador e sua respectiva característica básica. Nós temos aqui gabinete, função dele proteger, monitor touchscreen, teclado, mouse, caixa de som, modems, microfone, webcam, tudo isso aqui relacionado. Nós vamos fazer assim, nós vamos falar de cada um desses e relacionar quem é de entrada e de saída no próximo vídeo. Então, segura aí, não vai embora, abra logo o vídeo seguinte para você já visualizar esse conteúdo, quem são os dispositivos de entrada e de saída do seu sistema. Daqui a pouco a gente volta.